Queridas irmãs e irmãos, muito boa noite. É sempre com grande alegria a oportunidade de estarmos unidos e reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus, o nosso Pai maior, para refletir sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus com a abençoada luz da doutrina dos Espíritos. O item a ser desenvolvido na noite de hoje está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há muitas moradas na casa do Pai, extraído por Kardec de uma fala de Jesus que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. E assim, Allan Kardec vai moldando o Evangelho segundo o Espiritismo, pegando uma fala de Jesus e desdobrando em explicações claras e coerentes, com auxílio dos Espíritos, é claro. E quando Jesus fala das muitas moradas na casa do Pai, Kardec vem nos deixar claro que essas muitas moradas são os diferentes planetas do universo. A casa do Pai sendo um universo com as suas infinitas moradas, incontáveis planetas que nós referimos também como mundos, né? Os diversos mundos. E aqui nós falaremos sobre diferentes categorias de mundos habitados. Na revista Super Interessante de março de 2013, eles enumeram 7 maiores mistérios do universo. E veja que eles trazem das 7 questões: Deus existe? De onde viemos? Qual é o sentido da vida? O que acontece após a morte? A alma existe? A vida fora da Terra? Destino existe? E há mais de 160 anos, a doutrina dos espíritos vem trazendo respostas sólidas aos questionamentos. Hoje, nós aprofundaremos no penúltimo item, a vida fora da Terra. Veremos com bases, coerentes de que nós não estamos sozinhos no universo. Há uma infinidade de irmãos povoando igualmente os inumerados planetas. E logo no livro primeiro, As Causas Primárias, no capítulo 3, no item 5, Pluralidade dos Mundos, Kardec, na questão 55, questiona aos espíritos: todos os globos que circulam os espaços são habitados? No que os espíritos respondem com clareza e objetividade: sim. E o homem terreno não está longe de ser, como ele acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles? Somente para nós? E é curioso porque fazendo, o estudo desse trabalho de hoje, eu me recordei de certo episódio aí que a gente tem um taxista, um grande companheiro, e ele sempre, leva a gente de um lado para o outro e tal, e a gente já tem uma grande afinidade e conversa sobre tudo e todas as coisas. E certa vez ele foi e me questionou: ô irmã, a senhora é de Minas Gerais, né? Então, o que a senhora me diz dessa história aí de Varginha, que falou aí que, vieram os extraterrestres, a visita aí dos marcianos e tal.
o que a senhora acha de tudo isso? E aí eu devolvi a questão para ele. Aí eu falei, o que o senhor acha, irmão? O que o senhor acha de ser possível diante de tudo isso? E aí ele muito sobriamente diz, irmã, eu acredito que Deus é soberanamente inteligência. E sendo Deus a inteligência maior, ele não poderia criar coisas que não tivessem utilidade. Então, a gente olha para o céu, principalmente quando a gente viaja para o interior, contempla, né, aquele céu infinito, luminoso, sem a gente compreender o que é toda aquela dimensão, mas a gente sabe que tem alguma coisa ali. Porque Deus não cria nada para não ter uma finalidade. Eu falei, pronto, irmão, o senhor já respondeu aquilo que eu penso, que é exatamente isso. Deus, na sua suprema inteligência, não criaria planetas, estrelas, só para figurar, né? Só para compor aí a beleza, só para servir de enfeite para nós. E corroborando com tudo isso, em 1935, Maria João de Deus, a mãe de Chico, apresenta, pela mediunidade de Chico Xavier, o livro Cartas de uma Morta. Ela desencarnou em 1915 e ao chegar no mundo espiritual, né, sendo já um espírito luminoso, um espírito lúcido, esclarecido, embora aqui na Terra vivesse como uma analfabeta, mas voltando à pátria, ela excursionou por vários planetas, como, né, consequência do seu aprendizado, da sua evolução. E ela cita peculiaridades de Júpiter, ela fala bem detalhadamente de Marte, por este ser o que mais se assemelha à Terra, né? Fala de Saturno, dos seus mares rosados, de outros planetas ainda inferiores que a Terra, né? E quando ela descreve Marte, ela destaca que embora este planeta seja mais próximo à Terra em desenvolvimento, ele evolui muito mais rápido, porque seus habitantes, eles não destroem para viver, né? Eles dominam melhor os segredos e forças ocultas da natureza. O dia em Marte é mais ou menos como a Terra, em 24 horas. Mas os anos constam 668 dias, com estações mais longas que a Terra. Então ela observa também que por ser mais leve aquele planeta, menos denso, a vida da humanidade é mais aérea, acima da superfície. Os organismos e matérias não são os mesmos da Terra. Então, por esse motivo, há pouco sucesso nas expedições à procura de vida em Marte. Né? Os cientistas, né, os astronautas, buscam vida em Marte com base no que nós temos aqui. E com essa pluralidade universal, nós temos aí uma infinidade de planetas das mais diversas categorias e que tem, né, as suas diferentes especificações, né? E aí, lá no livro A Caminho da Luz, que Emmanuel nos traz relatos assim bastante sólidos de das experiências interplanetárias, ele diz: rezam as tradições do mundo espiritual
que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Nós estamos aqui fazendo uma menção bem superficial do nosso sistema solar, o que não é quase nada em relação ao mundo todo, né? E aí, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel deixa claro que o Senhor Supremo do Universo, Deus, né, cujas rédeas conservam o domínio sobre toda a coletividade, ele fala todas as coletividades planetárias, não somente a Terra, deixando claro que, em primeiro, os espíritos habitam todo o universo, né? Todo o mundo, mas sobretudo há uma ordem em tudo isso, há uma gerência. Ao contrário do que nós pensamos, principalmente nos momentos de dificuldade, de caos, nós não estamos entregues à própria sorte. Temos na Terra Jesus como o governador espiritual e uma comunidade de seres angélicos que o auxiliam. Nós estamos estagiando na Terra. Podemos estar em outro planeta futuramente, a depender da nossa condição e necessidade. E quando nós usamos a expressão extraterrestres, nós nos colocamos equivocadamente como o centro do universo, desconsiderando que somos ainda um planeta acanhado no nosso sistema solar, em relação a tantos planetas mais plenos, mais felizes, que povoam esse universo infinito, né? E a divisão dos mundos habitados, embora não se possa fazer uma classificação absoluta dos universos, dos diversos mundos, pode dividi-lo, de modo geral, em categorias, né? É possível listar aqui uma classificação para um entendimento mais aproximado. Então, os espíritos nos esclarecem que nós temos os mundos primitivos, os mundos de expiação e prova, os mundos de regeneração, os ditosos e os celestes. E nós vamos compreender um pouquinho mais sobre cada um desses mundos. Vejamos aí, nos mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma, a existência, ela é toda material, onde as paixões reinam soberanamente e a vida moral ela é quase nula. À medida em que a moralidade se desenvolve, a influência da matéria diminui até chegar aos mundos mais avançados. Há um texto no Evangelho do Espírito Lázaro, quando ele fala da lei do amor. Lázaro diz que o homem, na sua infância espiritual, possuía apenas instintos. Ele avança e passa a ter sensações. Mais adiante, ele atinge o campo dos sentimentos. E Lázaro conclui na sua fala dizendo que o ápice dos sentimentos é o amor. Então, quando nós alcançarmos a essência verdadeira do amor, a plenitude do amor, nós teremos assim atingido a nossa maturidade espiritual. Mas sendo bastante honesto, há momentos em que grita em nós muito mais esse homem primitivo, com o instinto de revide, do que esse homem pleno de amor. Basta-nos qualquer contrariedade, basta uma fechada no trânsito, basta que pisem no nosso calo. Aí o homem primitivo fala mais alto do que o homem pleno de amor. Porque o mundo ainda está, né, nesse limiar. Então nós vimos aí que os mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma. Seres rudimentares ou selvagens. A forma humana ainda existe. A forma humana já existe, porém sem muito apuro de beleza.
a predominância dos instintos, sem qualquer benevolência. Não sabem separar o justo do injusto. E aí passamos para o mundo de expiação e prova, onde nós, espíritos, encarnamos para prosseguir na evolução, passando por inumeráveis provas e expiações dos nossos equívocos passados. Nosso planeta Terra encontra-se nesta categoria de mundo, já tendo evoluído do mundo primitivo e estando na transição para a nova etapa, que é a regeneração. Mas ainda estamos no mundo com muitas dificuldades e provas, onde o mal predomina. Muito embora já tenhamos alcançado um grande avanço moral, ainda há uma forte predominância da perversidade nos corações de muitos homens. Mas tudo isso faz parte do nosso estágio evolutivo. A corrupção que presenciamos na mídia, os valores morais deturpados e tantas aparentes injustiças apontam um momento crucial da nossa transição. Há espíritos que estão aqui na última oportunidade de reajuste. E se não alcançar a oportunidade, serão exilados a mundos inferiores. Quando falamos da última oportunidade, a última oportunidade de habitar um mundo de ainda expiação e prova, um mundo mediano, de não serem relegados a mundos inferiores onde aprenderão com mais dificuldade, com mais severidade. Serão naquele mundo os mais evoluídos e com, digamos, punição, terá que auxiliar naquele mundo. Assim como aconteceu conosco, onde os habitantes de Capela, não tendo alcançado a moralidade, foram exilados para a terra, para nos auxiliar no progresso. Acontecerá sempre de um mundo inferior receber espíritos mais adiantados para impulsionar o progresso. Porque é da lei divina, a lei que nos impulsiona, que nos adianta, nos leva ao progresso. Todos nós somos impulsionados a evoluir e contribuir com a evolução do planeta que habitarmos. Né? E os moradores de Capela vieram fazer com que nós tivéssemos um avanço, um impulso na evolução. Quando nós, até hoje, nos admiramos com as pirâmides do Egito, as muralhas da China e nos questionamos qual tecnologia havia para construir tais monumentos. Não podemos desconsiderar a ajuda desses colaboradores de outros planetas, mais evoluídos do que o nosso. E a Terra pertence a essa categoria de mundo ainda de provas e expiações. A inteligência em grande número de habitantes. As qualidades que seus habitantes já trazem ao nascer mostram que algum progresso já foi realizado, mas o mal ainda predomina. E tanto falamos de que a Terra é um mundo de expiação e prova, às vezes vamos repetindo as expressões sem compreender ao certo o seu significado. E expiação, como o próprio nome sugere, é o cumprimento da pena. O resgate de débitos passados está ligado geralmente a existências anteriores. Pode ser imposta para a nossa necessidade de aprendizado. Já nas provas, nós, os espíritos encarnados, estamos sujeitos a situações de que nossa capacidade será testada. E suportando essas dificuldades, nós teremos alcançado uma maturidade maior. Se superarmos, estaremos aptos a subir mais um degrau na escala rumo à perfeição. Nós podemos diferenciar de forma assim, bem didática, nosso comportamento nas provas e nas expiações da seguinte maneira.
Digamos que aquele que já está preparado para suportar as provas seja um ladrão que, já reconhecendo os seus erros, procura espontaneamente a justiça para quitar seu débito. Ele será menos rebelde à pena que cumprirá, aceitará sem maiores reclamações, porque está consciente que deve pagar pelo seu delito, né? Enquanto que a expiação é aquele ladrão que ainda comete erros e foge da justiça, mas será capturado. E ao ser capturado, ele vai relutar com muito mais resistência para cumprir a pena. Uma questão de consciência já desperta, né? Que diferencia nosso comportamento das expiações e das provas. Nós podemos ver aqueles irmãos que passam por penúria, mas mantêm com sobriedade diante daquela dificuldade. São irmãos que já estão passando por suas provas. Já aqueles que esperneiam estão ainda na expiação, não dilataram ainda a consciência, né? É preciso despertar para acompanhar o nosso planeta, que evolui pouco a pouco. Aqueles que não acompanharem serão renegados a mundos infelizes, como já dissemos, compatíveis com o seu estado evolutivo. Embora nós não percebamos, estamos vivendo momentos de grandes transformações no orbe da Terra. O tempo todo, a vida do planeta se modifica. Nada permanece intacto, inalterado. E antes mesmo dos aspectos religiosos, o que primeiro me encantou na doutrina espírita foram as questões filosóficas. Heráclito, o filósofo pré-socrático, me fascinou na primeira aula de filosofia da faculdade, no ano 2000. Há quase 20 anos, eu li a frase: tudo flui e nada permanece. Eu fiquei fascinada. E ele conclui, ele dá continuidade à frase: ninguém banha duas vezes no mesmo rio. Quando emergimos, as águas novas já substituem aquelas que nos banharam antes. É maravilhoso isso. É espetacular ter esta visão de transformação, de mudança. Tudo o tempo todo está em constante mudança. E nós também precisamos nos renovar a todos os instantes, buscando incessantemente a nossa evolução, assumindo o protagonismo da nossa existência. É preciso querer mais desta oportunidade bendita, se quisermos de fato seguir com a Terra para os estágios de regeneração. Porque numa escola tem os bons alunos, os complicados e os medianos. Aqueles que são mornos, os Maria vai com as outras, né? E como diretor, chegará um momento em que precisará afastar os bons dos maus. E Jesus é o grande diretor desta escola chamada Terra. E Jesus chegará ao ponto de ter a necessidade de separar aqueles mais rebeldes daqueles que querem buscar algo melhor. Separar os bons desses últimos que atrapalham o crescimento daqueles que buscam mais. E os mornos que não assumem uma postura ficam facilmente vulneráveis às influências dos maus, se deixando levar para situações mais cômodas e convenientes. Jesus diz que os mornos não servem. Ou é frio ou é quente. Estamos num momento decisivo. Não podemos sermos mornos, ser meros espectadores da vida, adiando o nosso compromisso para quando tornarmos mais
autossuficiente para quando formarmos na faculdade, quando tivermos estabilidade, para quando nos aposentarmos e quando e vamos deixando a oportunidade passar por nós. Jesus conta com cada um de nós para a regeneração do nosso planeta. Conta com cada um de nós para a nossa transformação íntima. E é preciso que nós tenhamos essa vontade de querer mais para habitarmos mundos regenerados. Né? Nos mundos de regeneração, que esse é o nosso próximo estágio, né? Com confiança, com fé e com trabalho. Os seres aqui ainda são sujeitos às leis que regem a matéria. Necessitam da experiência da carne. Embora aqui já possam gozar de uma relativa felicidade. Os espíritos regenerados que habitam esse mundo já superaram as paixões, o orgulho, a inveja, o ódio. Nos mundos regenerados ainda temos prova, mas não mais expiação, porque o espírito já despertou um pouco mais. Né? Espiam, se fortalecem e se refazem das fadigas, das lutas. Né? E aí passamos para os mundos ditosos ou felizes. As formas do corpo aqui ainda é humana, porém mais aperfeiçoada e melhorada. Os sentidos são mais apurados. A locomoção é facilitada pela leveza dos corpos. A infância aqui ela é mais curta, porque o momento da morte é festejado como um grande retorno para a verdadeira morada. Porque nesse estado, o espírito tem total convicção do mundo espiritual. Reconhecem a oportunidade da matéria, mas sabem que não pertencem à matéria. E nós, mesmo os espíritas, ainda vacilamos nessa certeza. Somos mais matéria ainda do que espírito, a maioria de nós, né? Mas tomados de compaixão e amor, esses habitantes contribuem para a nossa evolução, ocupam em nos auxiliar, né? Auxiliar na nossa evolução, nessa jornada peregrina. E chegando nos mundos celestes ou divinos, a morada dos espíritos puros, dos verdadeiros Cristos, que tratam diretamente com Deus as questões referentes ao nosso aperfeiçoamento, aqui eles não precisam mais habitar corpos humanos, a menos que generosidade e vontade própria. Temos exemplos de espírito que mesmo ainda não tendo alcançado o estado de espíritos puros, mas que podendo habitar esferas superiores, preferiram permanecer na terra, auxiliando a nossa teimosia rebelde, de ainda crianças espirituais, comprometidos com a nossa evolução. O nosso patrono, Bezerra de Menezes, é exemplo disso. Convidado pela Mãe Santíssima para habitar esferas superiores, preferiu permanecer aqui, junto às nossas mazelas, nos amparando e orientando. Porque os planos previdenciários da espiritualidade não têm aposentadoria, não. Quanto mais evoluído, mais desejoso de trabalhar o espírito se torna. Falta-nos elementos para compreender a grandeza desses espíritos puros. Kardec, muito curioso, indagava aos espíritos mais iluminados que coordenavam a codificação. Ele queria saber como compreender essa escala de espíritos puros, quando estavam trabalhando nas escalas espirituais. E eles respondiam a Kardec, tentar fazer compreender os espíritos puros, os Cristos, é o mesmo que fazer um cego de nascença compreender a luz. Faltam-nos elementos para tanto. Então,
Nós, às vezes, não conseguimos compreender como Chico Xavier, padecendo de tantas enfermidades, conseguia manter-se lúcido, perseverante. Imagina compreender os espíritos puros. Jesus que habitou entre nós não conseguimos compreendê-lo. Imagina compreender os demais Cristos, porque Jesus não é o único Cristo. Há uma infinidade de Cristo. E, segundo Emmanuel, quando o Espírito alcança os mundos celestes, há, desdobrado a isso, outra escala que vai se desdobrando, porque a lei é de evolução. Não para de evoluir. Nós continuamos, buscando o nosso melhoramento. E nos mundos celestes e divinos, o bem reina exclusivamente. É destino de todos os espíritos, habitação dos espíritos puros, depurados, a nossa morada, o nosso futuro, onde almejamos chegar. E aí nós vemos que o progresso dos espíritos não acontece num só mundo. Quando os habitantes alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam a ocupar outros mundos mais adiantados. Ou, se o mundo progride e o habitante não acompanha, ele vai para um mundo compatível ao seu estado. Fato é que tudo é cíclico, tudo essas consequências de comportamento, de aprendizado. E voltando lá nos ensinamentos, nos relatos de Maria João de Deus, ela diz: há vida em toda parte. Não existem vazios no universo. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. Há uma infinidade de formas. Não nos limitemos a acreditar que nos vários planetas a forma humana é tal como a nossa. Não é. Um verdadeiro engano. E confirmando, vi esse artigo muito recente da revista Carta Capital, datado de dia 25/7, não tem nem um mês, onde cientistas descobrem lago com água líquida em Marte. Então, 1935. Maria João de Deus vem trazendo esses relatos de Marte, de Júpiter, de Saturno. Em 39, vem Emmanuel falando das moradas. E agora, com a nossa lentidão, mas nós conseguimos já um avanço para os céticos, que demoram, que são lentos em acreditar na vida maior, na plenitude de Deus. E aí os cientistas relatam que o lago subterrâneo foi localizado abaixo de uma camada de gelo marciana. Esse se parece com formações semelhantes encontradas na Antártida e na Groenlândia. Esse livro, eu já havia lido ele superficialmente. Indico porque é uma leitura muito simples e que faz com que nós tenhamos, a partir dele, uma visão simples, mas objetiva, de que nós não estamos sozinhos no universo. E acima de qualquer coisa, nós não estamos sem um direcionamento. Por mais que o caos possa aparecer, é necessário que haja o escândalo.
Porque a partir desse caos, do escândalo, nós estamos nos transformando, nós estamos movimentando forças. O tempo todo tem forças poderosas movimentando para o bem. E não sejamos mornos, acanhados para fazer o bem. Vamos ter a solidez que Jesus espera de todos nós. A bravura não de bater de frente, de discutir, mas a bravura daquele que acredita na grandeza e no amor infinito de Deus, trazendo no nosso coração essa certeza, levando para os nossos irmãos o amor, a paz, a sobriedade, o alento de que nós não estamos desamparados no universo. Nós temos mãos poderosas guiando os nossos caminhos. Que Jesus esteja sempre conosco e que nós aceitemos andar de mãos dadas com esse irmão maior. Que ele nos ampare hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.